Pessoal, boa noite. Meu nome é Sandro, sou trabalhador do GPIS, do Ivanzinho, né, Ivan Santos Albuquerque. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Já vim algumas vezes, como o Débora falou, é muito gostoso estar aqui, muito bacana fazer esse bate-papo, essa palestra aqui com vocês. Hoje um tema bem bacana que eu trouxe, o livre-arbítrio. Eu prometi falar sobre a lei do trabalho, mas eu sinceramente não consegui fazer. Comecei a trabalhar na apresentação, mas o dia a dia acabou me tendo outras prioridades, eu não consegui trazer, mas trouxe uma palestra bacana também, livre-arbítrio. É um dos conceitos básicos da doutrina espírita, nós que estamos espíritas aqui, já deve ter ouvido falar já do livre-arbítrio. Um tema que nunca é sempre atual, né? Que a gente está vivendo cada dia e exercitando, né, o livre-arbítrio de uma forma ou de outra. Então o objetivo aqui hoje é falar um pouco do livre-arbítrio, que é como a gente pratica, misturando isso um pouquinho com os conceitos da doutrina espírita e entender um pouquinho como é que isso funciona, como é que a gente aplica, como é que a gente melhora, se é que dá para melhorar. Isso é de cada um, né? Mas é legal também, durante esse bate-papo, a gente interagir um pouquinho, tem umas perguntas aqui também, então quem sentir a vontade de responder, por favor, fica mais leve, mais bacana, para a gente falar sobre o assunto, né? Então, começando, né? Uma definição bem básica de livre-arbítrio. Possibilidade de escolher entre o bem e o mal, né? Isso são coisas que vão ficar, palavrinhas vão ficar bem claras para a gente aqui. Bem e mal, enquanto que a liberdade é o bom uso do livre-arbítrio. Nem sempre o homem é livre quando põe o uso do livre-arbítrio. Depende como de usa essa característica. Já podem estar entendendo aqui que a gente pode usar bem, também pode usar bem o livre-arbítrio, como pode usar mal, né? Assim, o livre-arbítrio está mais relacionado com a vontade. Então, apareceram 4 palavras bem interessantes que vai ficar com a gente até o final. Bem, mal, liberdade e vontade, né? Guarde bem essas 4 palavras, são sempre importantes aqui para frente. A gente sempre tem, acho que no começo da vida, os nossos pais tomam decisões para a gente, né? A gente não consegue exercer o livre-arbítrio até uma certa idade. Mas chega uma hora que a gente ou vai conseguir fazer isso por conta própria, ou depois de um tempo a gente vai fazer isso para os nossos filhos. E essa imagem mostra muito bem a dificuldade de exercitar o livre-arbítrio em algumas fases da nossa vida. Olha quantos caminhos a gente tem para seguir. É fácil tomar um deles? Imagine que um seja faculdade, casamento, comprar uma casa. Cada um tem uma complexidade diferente, né? Em cada momento da vida a gente passa por uma dificuldade diferente. E cada dificuldade ou cada necessidade de tomar uma ação nos coloca em prova o livre-arbítrio. A gente tem que tomar uma decisão. E a decisão que a gente toma é muito com base no que a gente traz com a gente de formação. Seja familiar, seja cultural, a gente vai falar um pouquinho disso daqui para frente também. Gosto muito dessa outra imagem também. Uma vez que a gente começou a tomar as decisões, é muito comum da gente ter a porta larga, né? Onde a grande maioria dos nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes estão indo. Mas sempre tem aquele caminho certo, né? Volta naquela lá, o bem e o mal. Olha lá, ó, caminho estreito, pouquinha gente, uma pessoa indo e o caminho, a porta larga, todo mundo passando. Acontece isso? Geralmente a porta larga é mais fácil de passar, né? É mais cômodo, porque tem muita gente passando. Você se enturma muito fácil. Se você errar, você erra com um monte de gente. Isso te conforta de alguma maneira, não conforta? Aí eu errei, mas fulano errou também, né? E esse caminho, às vezes, a gente tem lá aquele caminho tranquilo, né? Está indicando para nós que é mais tranquilo e para a direita, mas a gente insiste em tomar aquele caminho defeituoso, né? Curiosidade do caminho difícil. Às vezes está na sua cara que você tem que a sua decisão correta é pegar o caminho mais fácil. Você insiste em pegar o caminho errado. Quem que nunca errou na vida? Né? Geralmente quando a gente pega o caminho da esquerda, a gente comete os nossos maiores erros, né? E estava tão claro ali, né? Mas como a gente viu no primeiro slide, a gente tem a liberdade de fazer isso. Se você tiver vontade de o caminho mais difícil, você tem a liberdade de fazer. Esse é o livre-arbítrio, né? Você pode ir para lá. Você deve.
Às vezes, pensando racionalmente, não. Mas nem só o racional funciona nessa hora, né? Tem algo a mais que o racional nessa história. E olha que essa história não é tão nova, né? Quem pode me dizer qual que é a primeira demonstração de livre-arbítrio da história da humanidade? É um casalzinho famoso. Adão e Eva. O que aconteceu? Né? Eu te dou o livre-arbítrio, Adão. E a serpente te dou uma maçã. Né? Aí Deus pergunta, você sabe o que é livre-arbítrio, Adão? Ele, ansioso, né? Já mordendo a maçã? Não, o que é? Já foi, né? A definição espírita, né, do doutrina espírita sobre livre-arbítrio. Para o doutrina espírita não há destino e não há predestinação. Não há sorte ou azar. Muita gente fala que a gente é predestinado, né, para acontecer. Vamos desmistificar isso aqui ao longo desse bate-papo hoje. O futuro é construído todos os dias. Através de pensamentos e principalmente de ações, o espírito e seu grupo cultural escolhem e determinam seus caminhos, exercitando uma característica indissociável ao ser inteligente. Só chama a atenção do ser inteligente, vai falar um pouquinho daqui a pouco. O livre-arbítrio. No Livro dos Espíritos, questão 780a. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Por que será? Quanto mais você estuda, se inteligente é você aprender e conhecer algo, né? Quanto mais você sabe o que é, né? Aprende, estuda e tem o conhecimento de algo, quanto mais você aumenta a inteligência, você aumenta a responsabilidade. O seu erro começa a ser um pouquinho mais complicado. Você já sabia. Você sabia que aquilo era errado. Né? Lá fala, sabia que ele era bom ou era mal. E você agora tem, se você errar, escolher pelo mal, a sua responsabilidade aumenta muito. Né? Se a gente colocar na balança, a inteligência, como diz a pergunta, é bem pesada. Né? O que será que tem do outro lado lá? Ética, moral, né? Atitude, comportamento. Uma pergunta para vocês agora, para a gente responder junto. Podemos afirmar que uma pessoa inteligente tem certamente ética e moral elevada? Quem acha que sim? Pois a pessoa estudou tanto, não é para acompanhar uma coisa com outra? Se a gente trocar bem o mal por certo e errado, funciona também? Funciona, né? É discernir o bem, né, do certo e o mal do errado, que é errado. Né? São coisas antagônicas, né? O certo vai para um lado e o errado vai para o outro. Gosto muito de uma frase que diz o seguinte: o certo é certo mesmo que ninguém faça. O errado é errado mesmo que todo mundo faça. Lembra daquela figurinha lá da porta larga, porta estreita, né? Todo mundo fazendo errado, né? Mas e daí? Então a gente pode concluir que alta inteligência não é ética e moral elevada? Alguém pode me dar um exemplo de extrema inteligência e moral e ética muito questionável? Um exemplo. Quem falou? Hitler, eu coloquei ele junto com Mussolini. Era um cara extremamente inteligente, os dois. Mas usaram toda a inteligência deles pro mal. Né? Mais um exemplo, quem gosta de história, Gengis Khan. Acho que tão ruim ou igual Hitler. Também era sanguinário, né? Conquistava tudo que ele queria, matando, né, os adversários. E é fácil exercer o livre-arbítrio? Quem acha que sim? Super fácil. O que entra nessa hora? Não entra um conflito entre emoção e razão? É muito fácil de ficar nesse dilema, né? Faço o que o coração manda ou faço o que a razão manda? Tem gente que faz mais do que o coração manda. Tem gente que faz mais do que a razão manda. De repente, a sabedoria está no meio, né? Você conseguir balancear um pouco a razão e a emoção, né? Pode ser uma saída.
A gente começa a falar um pouquinho de razão, né? Razão, acho que o primeiro pensamento de todo mundo falou, nossa, faço ou não faço? Né? Fica naquela dúvida. O que vem depois da razão? A vontade. Eu pensei, estou pensando em fazer e tenho desejo de fazer alguma coisa. Depois disso fala assim, vem a paixão. Eu falo, nossa, é meu sonho fazer isso. A hora que começou a entrar a paixão, aquele lado do coração, começa essa balança a pesar. Né? E se junta com a liberdade. Eu posso fazer. Certo? Posso fazer. Se eu devo fazer é uma coisa um pouco diferente, mas eu posso. Dentro de tudo isso, pessoal, tem algo que complica toda a nossa existência como espíritas. Uma palavrinha de 3 letras. Quem consegue adivinhar o que é? Vocês estão adivinhando tudo hoje. 3 letras, Adriano. É o tal do ego. A razão me diz para eu pensar melhor. A vontade me manda fazer. A paixão fala, nossa, você tem que fazer. E eu posso fazer. Aí você fala assim, mas eu mereço. Eu sou muito bom. Vou lá e faço. Deixa o coração falar mais alto. Deixa o meu ego inflado tomar a frente das coisas. E não é uma regra, mas grande parte das vezes a gente cai. Então o livre-arbítrio ensina, né? Será que se eu for passar por uma situação semelhante, eu teria a mesma atitude sabendo que eu errei? Provavelmente não. Né? Tem gente que erra 1, 2, 3, 4 vezes, mas o mais comum é que a gente não erra de novo. Uma pergunta então, cheia de pergunta hoje, né? Você concorda com a afirmativa que analisar racionalmente as possibilidades de uma tomada de decisão, o indivíduo tem chance de fazer escolhas mais acertadas? Nós acabamos de questionar a emoção. Mas se eu tomar decisões 100% pela razão, será que é mais correto? Vocês acham? Sim? 100% pela razão? Então a gente pode meio que balancear, né? Sempre uma balança. Né? Eu penso particularmente, que a gente conseguir equalizar as duas coisas, tem horas que você vai ter que ir mais pela razão. Vou tentar dar um exemplo prático. Vou fazer um investimento numa casa, certo? Adoro o bairro, adoro a vizinhança, mas a casa está caindo aos pedaços. Compra ou não compra? A emoção me diz para comprar. Mas a razão é o seguinte, eu vou gastar muito para reformar. É hora de pesar as duas coisas. Por outro lado, vou tomar a decisão de ajudar um parente que está em dificuldade. Falo, poxa vida, eu estou apertado com dinheiro. Mas é a coisa certa a fazer. Então vou lá e ajudo. É um coração falando um pouco mais alto. Então, acho que o segredo está no balanço das duas, né? Da razão e da emoção. E aqui é uma parte, não tem nada a ver com a doutrina espírita, mas tem algo vindo aqui, que é a inteligência artificial, né? Inteligência artificial é basicamente 100% razão. Se tivesse 200%, seria 200% razão. Você analisa fatos, né? Só que a inteligência artificial, seus princípios, ela é imparcial e inclusiva. Nós somos imparciais? Não. O coração fala mais alto. Ela estimula a privacidade. A gente consegue não contar uma fofoca, fazer um comentário. Difícil, né? Às vezes escapa. Transparente. Dificilmente é transparente, não consegue ser 100%. Se for 100% transparente, não tem amigo, né? A verdade é libertadora, mas ela pode causar muito problema, né? Responsabilidade. Nem sempre somos tão responsáveis assim. E confiáveis, né? Tudo isso, coisa que o ser humano não é na sua totalidade. Pode existir algumas pessoas que são assim? Pode ser, mas isso vai revolucionar a forma que a gente vive em curto espaço de tempo. Né? Voltando agora para o doutrina espírita. Se a gente fosse resumir, né? A pessoa pode perfeitamente fazer uso do seu livre-arbítrio sem intervenções de outrem.
Pode. Pode. Você pode tomar decisão sozinho. Mas é mais comum tomar decisões sozinhos ou tomar decisão conversando com alguém? Alguém. A gente dificilmente toma decisões 100% sozinho, né? Mas o fará com segurança, se tiver conhecimento e consciência dos limites da sua liberdade. Onde termina a nossa liberdade? Quando começa o do outro. É fácil fazer isso? Muito difícil você entender onde termina a sua liberdade, esse autoconhecimento. Muito difícil. Demora anos e anos, décadas para a gente conseguir fazer isso. E depois ainda entender onde começa a do outro. Que o outro pode imaginar que a liberdade dele começa em um lugar, você pode achar que começa em outro. Né? Aí isso é motivo de muita discórdia e muita discussão. Uma outra situação agora. Né? Volto na pergunta que eu fiz. Dá para exercitar o livre-arbítrio sozinho? Que dá, que é difícil. A última bate-papo meu foi sobre lei da sociedade. A gente não evolui sozinho, certo? A gente precisa dos outros para evoluir. Não dá. Sozinho você não aprende nada, você não evolui de jeito nenhum. Se a gente evolui através de erros e acertos, não só os seus, do outro também. Então nessa história você tem que ter um outro, não tem? Até para brigar um pouco, né? E desse eu mais o outro, parece uma coisinha tranquila. O que é? Essa área de intersecção é o nós. Que a gente não é, de novo, a gente não faz as coisas sozinho. Então esse nós pode ser não só você, sua família, mas pode ser família, vizinho, amigo, escola, a sociedade como um todo, né? Tudo isso a gente se relaciona. Fica no meio são as relações que a gente tem com as outras pessoas. Né? E tudo isso aqui é onde? No céu. É aqui, né? No mundo visível. Concorda? Isso acontece aqui. Nós estamos hoje aqui em sociedade, concorda? A gente está batendo um papo, falando sobre um assunto em sociedade. Mas será que é só o mundo visível que nos influencia e influencia a nossa vida? Quem mais entra nessa equação? Então chamado mundo invisível. E a literatura espírita é repleta, né, de exemplos de tudo. Né? Influência oculta do espírito nos nossos pensamentos e atos. Será que isso aqui afeta o nosso livre-arbítrio? Diariamente. Tem gente que a cada minuto, cada hora. Como é que acontece isso? Pergunta 459, Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Opa, pera, então meu livre-arbítrio não é tanto assim. O livre-arbítrio está contaminado com a espiritualidade também? Acontece? Muito, né? Frequentemente. A gente está aqui hoje reunido numa casa espírita. Vocês não estão fazendo outra coisa. Não? Todo mundo acha que teria outra coisa para fazer, não teria? Você poderia estar aqui, não poderia? Num ambiente não tão iluminado igual esse aqui? Quem que te influenciaria num ambiente desse? Será que você vai conseguir exercer o seu livre-arbítrio na sua totalidade e fazer o bem num ambiente assim? Pouco provável. Vou falar que não tem amizade num ambiente. Lógico que tem. As pessoas estão ali, tem pessoas que conseguem buscar felicidade num ambiente, sim. Mas a influência espiritual está ali, está presente. Né? A gente tem irmãos que precisam daquele ambiente. Vocês devem saber muito bem disso. Mas a gente está aqui. Certo? Dificilmente a gente vai ser mal influenciado aqui na casa espírita. Então é uma escolha. A gente poderia estar em qualquer um dos dois lugares, ou lugares diferentes desse, que não fosse a casa espírita, ou que não fosse um bar, que não fosse alguma coisa na noite. Mas o ponto aqui não é nem se a gente está em cima ou se está embaixo. Só falei que a gente está aqui embaixo, a gente está aqui numa reunião espírita. Mas a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa que a gente quisesse. Certo? A gente tem a liberdade de estar onde a gente quiser. Isso varia de acordo com o quê? Com a nossa vontade.
Nós estamos aqui por vontade própria. Alguém aqui está obrigado? Ninguém está aqui obrigado. Então a gente está exercitando nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de estar onde quiser, e a nossa vontade de estar aqui hoje na casa espírita. Isso é um pouco do livre-arbítrio. Mas de novo, a gente poderia estar em qualquer lugar que não fosse aqui. Agora tem duas perguntas que eu acho que todo mundo já se fez em algum momento da vida, né? Resumindo a pergunta, né? Vamos ler, vai. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a seguir um caminho errado? E não está ele submetido à influência das opiniões na escolha de suas ocupações? Isso é que chamamos respeito humano, não é obstáculo ao exercício de livre-arbítrio? As pessoas que escolhem ir por caminhos errados na vida, eles são vítimas? Essa é a pergunta. O livro dos Espíritos explica. São homens que fazem os costumes sociais e não Deus. Se eles se submetem, é que lhes convém. Isso também é um ato de livre-arbítrio, pois se quisessem, poderiam rejeitá-los. Então, por que se lamentam? Não são costumes sociais que eles devem acusar, mas o seu tolo amor próprio, que os leva a preferir morrer de fome a infringi-los. Então, segundo a doutrina espírita, eles não são vítimas, a gente tem o livre-arbítrio. A gente não precisa, eventualmente, estar exposto, não precisa seguir o lado errado, porque você está numa condição social, num lugar social, um costume social, num ambiente social, que não te permite evoluir. Não é uma verdade, você tem o seu livre-arbítrio, você tem que exercer o seu livre-arbítrio. Né? A gente sabe que é difícil, né? Sabe que é muito difícil. Lembra aquela figurinha, né? Está todo mundo indo no lado. É mais fácil, de novo, vou repetir o que eu falei no começo. É mais fácil você seguir todo mundo que está errado. Se você errar, vai ter um monte de gente para chorar junto. Né? E vão acusar os costumes sociais. Né? Eu sou vítima da situação. Por outro lado, tem pessoas que nascem em berço esplêndido, né? É outra pergunta. Se há pessoas para as quais a sorte é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois tudo lhes sai bem. A que se deve isso? Né? Tem pessoas que são muito sortudas, né? Nascer em berço de ouro, tem de tudo dá certo na vida dele, né? Em geral, porque sabe orientar-se melhor. Em geral. Mas isso pode ser também um gênero de prova. O sucesso as embriaga. Olha o ego aqui. Olha o ego presente. Elas se fiam no seu destino e frequentemente vão pagar mais tarde esse sucesso com reveses cruéis, que poderiam ter evitado com um pouco de prudência. Se você usou toda a sua riqueza, toda a sua sorte para não fazer o bem, você perdeu possivelmente uma grande oportunidade. Se essa era a sua prova, se você escolheu vir nessa encarnação para ter bastante posse, para ajudar o próximo e não o fez, possivelmente você vai ser cobrado tanto quanto aquele que veio numa comunidade difícil, numa área difícil, entrou para o crime e não conseguiu sair dele. Então aqui mostra que os dois extremos são perigosos. Estão muito relacionados com o seu plano reencarnatório, né? Com as suas provas que você escolheu. Está claro isso? O Livro dos Espíritos, na questão 872, ele faz um resumo, é bem bacana, se quem tiver a oportunidade de ler, questão 872, e diz o seguinte: o homem não é fatalmente levado ao mal, ninguém nasce para ser ruim. Isso tem que ficar muito claro. A gente veio para cá, a gente nasceu para evoluir, e para fazer o bem, ponto. Os atos que pratica não foram previamente determinados, os crimes que comete não resultam na sentença do destino. Então, ele não veio aqui para ser uma pessoa ruim. E se ele foi uma pessoa ruim, não é uma sentença do destino. Ele deve ter tido nesse percurso, nessa existência, chance de você mudar. E possivelmente não aceitou, como tive na pergunta 173. Ele pode, como prova e expiação, escolher uma existência que seja arrastada ao crime, quer pelo meio que ele se acha colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham. Mas há sempre liberdade de agir ou não agir. Volta naquela história da pergunta. Você sempre tem a possibilidade de não fazer. Está exercitando o seu livre-arbítrio. Assim, o livre-arbítrio existe na escolha da existência e das provas que o espírito elegeu no estado de erraticidade. Ou seja, ele por certo escolheu as suas provas. Quando estava desencarnado, na erraticidade. Na condição de encarnado, na faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos
a que todos estamos voluntariamente submetidos. Daí explica, porque muitas vezes a gente não evolui. A gente vem com uma prova de estar no crime e sair dele, ou eventualmente estar exposto ao crime e não entrar, não é fácil. Né? Então, a gente, por isso esses ciclos e ciclos reencarnatórios com a mesma missão, com a mesma prova, né? Ficamos nesse loop, não regredimos, né? Mas a gente não consegue evoluir por causa disso. Aí tem, só comparando algumas pré-definições, porque tem muita gente que fala bastante coisa. O livre-arbítrio é muito combatido, sendo bem transparente. Durante a pesquisa que eu fiz para fazer esse bate-papo, acho que tem mais gente contra o livre-arbítrio que a favor. Né? Porque é algo... Se você não colocar a espiritualidade ou a crença junto, é difícil explicar. Né? Mas seu negócio, se eu dividir em 3, né? Determinismo, vou explicar cada um deles depois. Livre-arbítrio e lei de causa e efeito. Né? Falar um pouquinho do determinismo. Nada podemos fazer, tudo já está escrito. Certo? Tem muita gente que pensa assim. Tem até uma palavra bonita, acho que todo mundo coloca, né? Como é que está a tua tatuagem? Como é que é? Maktub. Né? Maktub. Maktub na cultura árabe significa já está escrito, ou deveria acontecer. É uma forma de passividade, né? Não posso mudar nada. O que adianta então viver? Já está tudo escrito. E quem acredita nisso, eu assisti várias palestras, eles são muito convincentes, porque eles usam Deus nessa história. E balança a cabeça da gente. Ele fala o seguinte: Deus é onisciente. Deus sabe de tudo. Então Deus já sabe o que vai acontecer com a gente. Não sabe? E agora? Como a gente sai dessa? Deus sabe o final. Possivelmente, né? E o meio? E o início, meio e o fim? Quem que faz? Nós mesmos. Então, isso prova, na minha opinião, estudando isso, é a prova de que o livre-arbítrio existe. Porque todo esse meio entre a gente nascer e morrer, tem tanta coisa que a gente pode fazer, não tem nada escrito não. É tanta variável para a gente achar. Olha, para começar, a gente nasce. A gente depois se relaciona com os amigos. Certo? Vem amigo de tudo quanto é tipo. Vai para a escola, vem mais amigo de tudo quanto é tipo. Vem família. Aí a gente vai no clube. Nossa, a gente é exposto a muito. Tem quantas oportunidades a gente mudar nesse meio do caminho. Né? Então, Deus é onisciente, Ele sabe de tudo realmente. Mas o meio Ele deixa com a gente. Acho que essa é a grande virtude. O meio é a gente que faz. A gente tem chance de mudar. Chico dizia o seguinte: ninguém pode mudar o passado. Certo? Mas a cada dia recebe uma chance de mudar o presente. Né? É o livre-arbítrio. Dependendo da nossa vontade, podemos optar entre o bem e o mal. Simples assim. Podemos trocar o bem e o mal por certo e errado? Dependendo da nossa vontade, podemos optar entre o certo e o errado. Faz sentido, né? Aí a lei da causa e efeito... certo e errado. Lei da causa e efeito. Escolhendo entre o certo e o errado, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Somente nós. Não adianta querer ir lá depois culpar a sociedade, não. A gente tem chance de fazer. Atitudes de bem e amor provêm frutos que serão colhidos na nossa escala evolutiva. Fora da caridade, não há salvação. Assim dizia Kardec. Né? Agora eu sempre coloco o vídeo, né? Vocês acharam que não ia ter vídeo dessa vez, né? Mas tem um vídeo. Deixa eu só ver se o volume está legal. Uma vez perguntaram qual era o objetivo. Ele criava um pouco. Eu não responder o único objetivo é porque pessoas não se distraem com coisas. Porque às vezes a última coisa que nós temos e é o às vezes nós comentamos com tantas coisas que são coisas que é tanto anos mas vamos manter
Que teremos quando chegarmos do outro lado. O vídeo cortou, mas é isso que ela fala. Okay? Quando chegarmos do outro lado. E quanta coisa sabe, Emmanuel fala? O único objetivo de a gente estar aqui é fazer o bem. Único. Então a gente pode concluir que a gente tem que usar o nosso livre-arbítrio para fazer o bem. E a nossa escolha é fazer o bem, certo? Ela fala que a gente perde tanto tempo pensando em outras coisas, né? Guardando mágoa, né? Ela quiser guardando mágoa, pensando em tanta tolice. Volta naquela palavrinha, às vezes a gente fica com o ego tão machucado por tanta bobagem. Quantas discussões, quantas amizades, quanta oportunidade de ser mais feliz a gente perde, achando que a gente se magoou, guardando essa mágoa pra gente. Né? Às vezes o único magoado, a pior pessoa, quem fica pior guardando mágoa somos nós mesmos. Às vezes a outra pessoa até esqueceu, a gente fica lá guardando mágoa. E isso, todas essas tolices, essas bobagens que ela fala, afasta a gente da onde? Fazer o bem. Né? Gosto muito dessa frase de Chico, né, para fechar o dia de hoje. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Né? Muito profundo isso, né? A gente pode exercitar nosso livre-arbítrio da maneira que a gente quiser. Lembra daquela palavrinha? Liberdade e vontade? Nós somos livres e depende da nossa vontade fazer o que a gente quiser. Só que a gente é prisioneiro ou refém do que a gente fez. Pessoal, muito obrigado. Espero que tenha agregado um pouquinho na vida de vocês.